Aqui ao meu lado, André Sotero, cardiologista pediátrico, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, doutor. Bom dia, Narciso. Muito obrigado pelo convite. Doutor, com relação à cardiologia pediátrica, quando a gente olha para a Sergipe, como é que o senhor avalia os serviços que são ofertados, tanto na rede pública quanto na rede particular? Então, Sergipe, em termos de Brasil, tem até uma situação que eu diria de privilegiada, Narciso, porque há mais de 40 anos que tem uma equipe de cirurgia cardíaca e cirurgia cardíaca infantil. Então, várias localidades no Brasil têm deficiência de serviço de cirurgia. Isso é como eu digo, é uma honra para o Estado, é um serviço realmente bem diferenciado. A gente enfrenta problemas semelhantes a vários outros locais, aonde o diagnóstico das cardiopatias congênitas pelo serviço público ele é muito limitado, né? Existe uma deficiência na qualidade da assistência pré-natal, né? Não só para a mulher, como também para a criança. E a avaliação do coração fetal ela é praticamente quase que inexistente, né? As pacientes do SUS quase que não fazem um exame morfológico. O morfológico é aquele exame que a gente sempre fala para a população, que é feito em torno de 24 semanas, onde você analisa em detalhes o bebê, conta dedinho, né, vê orelha, vê implantação de nariz e vê inclusive a parte cardíaca. Ele quase que não é feito, né? Infelizmente o SUS não oferta como devia, e a avaliação do coração fetal fica ainda mais prejudicada, né? São muito poucos os casos onde esse exame é realizado pela Prefeitura de Aracaju, que oferece, ainda bem, né, foi um ganho, oferece alguns exames por semana apenas, mas muito aquém daquilo que a gente precisa. E a cardiopatia congênita, sempre lembrando, é a doença como órgão isolado mais frequente da gestação. Eu conheci o seu trabalho enquanto médico cardiologista na área, quando vivia-se uma crise aqui em Sergipe de liberação de cirurgias há alguns anos atrás. Qual é a realidade hoje em termos de acesso a cirurgias cardíacas para crianças? Foi bom você lembrar dessa fase, porque sem dúvida eu acho que foi a fase mais importante da minha vida, onde eu me senti realmente um ser humano útil, né, para a sociedade, para as pessoas. Houve por duas vezes, na verdade, né, se parou de fazer cirurgia cardíaca em Sergipe por um problema estrutural da época do Hospital Cirurgia, e junto com a imprensa, sempre bom lembrar, com a imprensa, com o Ministério Público, eu contei com o apoio e conseguimos resolver o problema, né? Várias cirurgias que estavam suspensas, o Ministério Público determinou que as crianças fossem operadas e a estrutura foi criada, foi melhorada e ela persiste até hoje. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o médico cardiologista André Sotero. Se você tiver dúvidas aí sobre como identificar problemas cardíacos na sua criança, como fazer para ter acesso aos serviços, que tipo de exame inicialmente procurar, que tipo de atenção você precisa ter desde o ventre até os primeiros dias de vida, mande para cá a sua participação. Interaja conosco. 99952-5714 é o WhatsApp da Democracia no Rádio Sergipano. No Shopping Premium você encontra as melhores marcas e maior variedade de serviços. E toda semana tem novidades incríveis para te atender como você gosta e merece. Com todas as opções, muito conforto e preços incríveis. Faça uma visita ao Shopping Premium e confira as mais recentes inaugurações, o maior mix de lojas e serviços do estado. É o shopping que não para de crescer e que tem o sucesso como marca. Shopping Premium, o nosso shopping. Doutor André, o senhor tem uma passagem rápida pela gestão da Secretaria de Saúde. Hoje, fazendo memória daquela época, quais os pontos positivos e negativos que você traria? Então, foi um desafio que eu enfrentei e eu me sentia, Narciso, realmente muito bem preparado para aquilo, né? Sempre, eu lembro bem, na época da transição de governo, acho que em 2016, 2017, a gente ia para as reuniões. Eu lembro bem da colega que foi, na verdade, a vice-secretária na época, que dizia: André, você, a cada problema que aparece, parece que você fica mais estimulado, e é verdade, né? Eu sempre gostei de desafios e, como eu disse, eu estava preparado para viver aquilo e eu acho que foi feito com muita dignidade, né? Eu faria tudo de novo, acho que o saldo foi extremamente positivo. Em 6 meses de gestão, né, junto com essa equipe, a gente pôde demonstrar que sim, é possível você fazer as coisas certas no serviço público. Com relação ao SEMAR, você ainda atua lá? Como é que está hoje a estrutura? Como é que está hoje o acesso aos serviços que ele oferece?
Então, o SEMAR foi onde, na verdade, onde tudo começou, né? Ainda no governo João Alves, o SEMAR estava sofrendo uma queda muito grande na qualidade do serviço, nossos salários estavam muito defasados e eu me envolvi com os colegas, né, para na tentativa da recuperação do serviço. A gente hoje está no ano de 2003, 23, e digo, infelizmente, 6 anos depois, a situação hoje do SEMAR é muito semelhante àquela que a gente vivia no governo João Alves. Eu trabalho no SENCA, que é o Centro Especializado da Criança e do Adolescente, foi inaugurado pelo ex-prefeito Marcelo Deda, acho que creio que em 2003, salvo engano, e esse serviço já funcionou muito bem, né? A gente tinha uma estrutura assim, talvez o local de maior prazer de trabalhar, porque você via as coisas funcionarem. Você tinha um geneticista, o cardiologista, o cirurgião pediátrico, o neurologista, várias especialidades que se entendiam e traziam bem para a criança. Hoje, infelizmente, por diversos motivos, são muito poucos os colegas que estão atendendo. Vários pediram demissão por não estarem de acordo com as condições de trabalho e com salário. E a gente chega na calamidade, que não é uma exclusividade, infelizmente, do SENCA, né? De todos os serviços de saúde pública do Estado, a gente não tem um neuropediatra. Então, eu sempre digo, neuropediatra, lembro, né, na verdade, o neuropediatra é aquele que vai atender, por exemplo, as crianças com epilepsia, as crianças com tumor, as crianças com autismo. Isso é algo que os gestores da saúde, tanto a nível de Estado como a nível de prefeitura, têm que enfrentar e dar uma solução. Doutor André, o que é que diferencia a cardiologia para os adultos e para as crianças? Então, basicamente, Narciso, é assim, o cardiologista infantil, ele trata das doenças congênitas. Então, o coração ele pode ser afetado de duas maneiras. Quando alguém diz, alguém é doente do coração, tem que ver por quê. Primeiro, é a malformação congênita, que é a mais frequente, né? A cada 100 crianças que nascem vivas no planeta, pelo menos uma tem uma malformação no coração. Então, só um exemplo. O coração tem 4 cavidades, 4 válvulas, 2 artérias. Então, qualquer coisa que a gente imaginar de malformação pode existir. A criança pode nascer com um ventrículo só, sem válvula, com vaso trocado. Então, essa é a atitude, esse é o dia a dia do cardiologista pediátrico. O cardiologista de adulto, basicamente, ele trata aquelas doenças adquiridas. Então, a gente nasce com o coração bem informado e maltrata, né? Pressão alta, cigarro, colesterol, doenças inflamatórias. Então, é essa a diferença. O Fábio Viana, ele pergunta aqui, peça ao doutor para falar da importância do exame do coração da criança ainda na barriga da mãe. E se esse tipo de exame é ofertado pela rede pública? Então, recentemente, eu acho que creio de questão de um mês, o presidente da República sancionou uma lei obrigando, né, ao Sistema Único de Saúde a oferecer 2 exames. O exame transvaginal, que é muito importante no pré-natal, isso para o pré-natal, e o ecocardiograma fetal. O que a gente espera é que essa não seja mais uma lei que fica apenas no papel, né? Acho que cabe à sociedade, a todos os setores organizados, cobrarem, né, das autoridades que isso realmente seja colocado na prática. A importância do exame é como eu sempre falo. Quando a gente comenta por que se faz um pré-natal, a gente faz um pré-natal para saber da saúde do bebê. E qual a doença mais frequente, como órgão isolado, como eu já citei, a malformação cardíaca. Então a gente não pode aceitar que se olhe tudo e um órgão tão importante seja esquecido. Principalmente que, quando a gente vai comparar, por exemplo, sem tirar a importância do teste do pezinho, a malformação cardíaca é dezenas de vezes mais frequente do que a doença mais comum que a gente vê com o teste do pezinho, que todo mundo faz. A grande diferença é que, infelizmente, algumas cardiopatias, elas matam. E metade dos óbitos das crianças no período da gestação tem uma cardiopatia associada, né? Eu não estou dizendo que a cardiopatia é a causa de metade dos óbitos. Isso é diferente. E metade das crianças com uma malformação genética também tem problema cardíaco. Então, o diagnóstico precoce vai propiciar que algumas patologias sejam tratadas já dentro do útero, outras você vai acompanhando, infelizmente, você tem que interromper a gestação para evitar o óbito do bebê. Há situações onde o bebê nasce, se você já vai precisar de uma cirurgia cardíaca, então estará tudo programado, né? O leito, a UTI, a equipe que vai tratar. Então, aquilo que seria uma surpresa, não, está tudo preparado. Então, esses são os principais fatores que fazem, né, a gente lembrar da importância do exame. Recebo aqui o testemunho de um pai de paciente do doutor André. Ele diz aqui, doutor André é de uma bondade ímpar. Tem mais de uma década que ele consultou meu filho na rede pública municipal e era necessário realizar um exame complexo.
e ele gentilmente me encaminhou para a Clínica Santa Helena e realizou o exame por conta dele, já que pela rede municipal não seria feito. Que Deus abençoe sempre a vida dele. É o Leônio lá do Castelo Branco. Obrigado, né? Como eu digo, pegou pesado também. Ô, André, a gente percebe que mais do que um trabalho, você leva isso como um ofício mesmo, como uma vocação, esse trabalho com a cardiologia pediátrica, né? Então, eu acho que a gente veio ao mundo, Narciso, para a gente ser feliz, né? Então, eu fiz essa opção lá atrás, há muito tempo, né? E uma das coisas era exatamente exercer a profissão que eu sempre quis. Então, eu sou muito grato pela vida que eu tenho, pela vida que eu faço, pelo aquilo que eu faço. Então, o sentimento é de gratidão e de satisfação e espero, né, continuar assim, com prazer de atuar naquilo que eu gosto. A Iracema do Augusto Franco diz aqui, ele deixou de ser clínico geral no Augusto Franco para cuidar de criança. Quem se constava com ele saía sorrindo com as quebras de braço que ele fazia. Que história é essa? Então, na verdade, assim, ali a comunidade do Augusto Franco, eu fiz uma grande amizade com todos. Eu atendia a pediatria, né, lá no serviço de urgência, e um dia disseram que o cardiologista de adulto ia tirar umas férias, eu poderia cumprir. Eu fui resistente, né, porque eu, trabalhando basicamente com criança, eu fiquei um mês e, por algum problema, o colega demorou a voltar, e eu fiquei quase um ano atendendo adulto, atendendo clínica, e foi muito bom, né, porque eu recebia muito afeto, muito carinho, e só fazia o que eu sempre faço, meu jeito, né, habitualmente alegre de ser, e às vezes as pessoas chegavam deprimidas, né, não tomavam a medicação, o antihipertensivo, a medicação para pressão, você ia conversar, na verdade, não tomava porque a pessoa estava deprimida, estava sem emprego, estava chateada com alguma coisa. Então, esse relacionamento médico-paciente é muito enriquecedor, né, para ambas as partes. O Alves, lá da Atalaia, ele diz aqui, gostaria de saber do doutor André Sotero quais são os exames fundamentais que as gestantes teriam que passar e que não tem do pacote do sistema SUS dentro do sistema de saúde. Então, o pré-natal, ele consta basicamente de exames que a gente diz. São exames do primeiro trimestre, o exame do segundo e o exame do terceiro trimestre. Um exame super importante é a medida da translucência nucal, né, o exame morfológico do primeiro trimestre. Quando chega no segundo, você tem novamente o morfológico, aquele que a gente já comentou, que analisa o feto por inteiro, os órgãos já estão totalmente formados. Você tem um eco fetal, tem os exames obstétricos de rotina e tem um Doppler, que é um exame que habitualmente é pedido mais no final da gestação, mas pode ser feito em qualquer fase. O ideal é sempre conversar com o médico assistente, conversar com o obstetra, conversar com quem está fazendo o pré-natal para tirar todas as dúvidas e ter acesso, né, aos exames. Um abraço ao colega David Brandão, que está ouvindo aqui a nossa programação. Doutor André, sintomas. É possível, desde o primeiro mês, perceber algum tipo de sintoma claro na criança para identificar se há alguma cardiopatia? Então, há uma diversidade muito grande de sintomas em relação ao coração, né? O que chama mais atenção é o cansaço. É a criança quando vai mamar, que ela cansa, né? Então, eu diria que é o mais frequente. Outros, a criança que fica cianótica, ou seja, a criança que fica roxinha. A criança que não ganha peso. Então, por exemplo, a criança que tem o coração cansado, né, ela não vai conseguir mamar. Se ela não consegue mamar, não vai ingerir nutrientes da maneira como ela deveria. E aí vai ficar desnutrida, vai ter menos defesa em relação à infecção e vai ter mais infecções de repetição. Então, basicamente, seriam esses os sinais de alerta. Vamos girar a informação com Magna Santana, 7h49, Magna. 7h49, Narciso, debaixo de muita chuva, viu, caindo agora na nossa cidade. Bom, passando a informação ainda há pouco sobre o registro que fizemos lá na Avenida Augusto Franco, Rio de Janeiro, com ali nas Hermes Fontes, eu estou ótimo, meu auxiliar, poeta José Sampaio, a DESO já identificou o problema, foi uma válvula, né? Não uma válvula que vai precisar ser substituída, será substituída e, segundo a assessoria de comunicação, Flávio Vieira nos informou que não será necessário fazer nenhum tipo de escavação, ou seja, não haverá dano ali naquele canteiro, que alguns pensaram vai ter que extrair uma árvore ou coisa desse porte. Então,
pelo menos isso dos males menor, então já possivelmente sanado, vai reduzindo gradativamente o volume de água que está sendo jorrado na pista. Então, assustando ali muita gente, porque foi um volume muito grande de água. Continuamos também aí com registro, algum problema, muita gente reclamando com a internet, não sei se Vivo ou outras operadoras, mas principalmente a Vivo. Ninguém está conseguindo encaminhar muitos vídeos, nem fotos, um problema sério. O texto está indo, mas vídeos e outras fotografias está um sufoco. Mas, enfim, registro também aí, bronca feita. Aproveitando, Narciso, posso deixar uma pergunta, doutor? Claro, com certeza. Depois desse apelo para que o WhatsApp não pare, para que a vida não pare, também fique à vontade. É verdade, a internet, veja como somos dependentes. Ontem conversávamos... Quando para o WhatsApp, o mundo para. O mundo para, a internet falha, é um sufoco. Veja a tamanha dependência. Verdade. Impressionante, né? Impressionante. Mas, enfim, bom, dispensa comentários, né? Essa figura eu já mandei um pedido aí de foto de cafezeiros, de vocês dois, não esqueçam. Mas, assim, o doutor André Sotero é uma pessoa que dispensa realmente comentários, é uma pessoa que é a unanimidade em relação ao carinho, ao respeito, como as pessoas, né, o admiram, e aqui eu registro isso, a sua sensibilidade com as pessoas, com o problema do outro, de tentar ajudar, e principalmente para quem cuida de crianças e adolescentes, é realmente fantástico. Mas não só as crianças e adolescentes, quem tem um adulto que chega também até ele também tem o mesmo carinho. Então, meu registro de gratidão por essa pessoa que está aí ao seu lado. Mas eu pergunto, doutor André, a avaliação e sua luta, né, há muito tempo, por nossas crianças, por dar essa assistência, lamentavelmente, muitas não conseguem. E foi citada aí a questão do pré-natal. Eu observei ainda há pouco, acompanhando uma pessoa que estava fazendo um pré-natal pelo Sistema Único de Saúde, e ela disse o seguinte: olha, infelizmente eu não tive um acompanhamento como gostaria, que era o de repente, ter feito a ultrassom até para o bebezinho dela. Ainda não nasceu, mas ela observou isso. Então, eu pergunto, doutor André, há falhas no nosso pré-natal em relação a essa questão dessa prevenção e desses cuidados? Como é que nós estamos hoje em termos de assistência? Isso já foi tocado nessa entrevista, mas eu gostaria de reforçar hoje em termos de centros de assistência. Locais onde essas mães poderiam ir com mais tranquilidade para fazer o devido acompanhamento, sem precisar ficar peregrinando, o pós-parto. Como é que nós estamos nesse sentido em relação à SUS em Aracaju e em Sergipe? Juntar para você fazer no mesmo pacote, o Padre Soares manda aqui uma mensagem. Profundo, 2 pontos, abre aspas. A gente veio ao mundo para ser feliz, fecha aspas, citando sua frase. Médico com visão ampla, diz aqui o Padre José Soares. E o Cláudio Talismã, colega comunicador também, ele diz aqui: doutor André Sotero exerce o seu trabalho de excelência, pois é um profissional que não faz propaganda no que faz, pois o seu profissionalismo já divulga por si só. Parabéns, o Cláudio Talismã, quem está mandando. Fica à vontade. Nada, agradecer pelas palavras de carinho, né? Não tem outra maneira de dizer. Muito obrigado. Com relação às perguntas da Magna. Narciso, eu não ouvi. Estava sem som aqui para mim. Estava sem o som aberto para você? Tava. Magna Santana, repete mais uma vez, por favor. Bom, Narciso, como tempo... Rapidamente, senão não vai dar tempo dele responder, viu? Pois é. Seria a questão do serviço nosso, do SUS, a sua avaliação enquanto, como já foi secretário, o que é que de repente avançou? É mais nesse sentido. Eu falei do pré-natal, das dificuldades enfrentadas. Eu acho que o tempo realmente vai se esgotar, além do meu carinho, que eu fiz o registro, não sei se ele conseguiu ouvir, da pessoa humana e querida que ele é, pela sensibilidade. Precisávamos clonar o doutor André Sotero aí para muitos. Mas muito seria bem. Em relação a isso. O Gomes... Obrigado, Magna. O Gomes Eletricista, ele diz aqui: bom dia, Narciso e seus ouvintes, boa pauta com o doutor André Sotero. Parabéns pela atitude para com as crianças. Fique à vontade.
Oi, Magna. Infelizmente não deu para ouvir. Muito obrigado sempre, né? Você é uma pessoa que tem estado ao lado, né, das causas pelas quais eu tenho sempre lutado. Então, minha eterna gratidão. A saúde pública de Sergipe, Narciso, eu acho que a gente regrediu até em relação a algumas coisas, né? Sergipe, infelizmente, tem uma das maiores mortalidades do Brasil, a maior mortalidade infantil do Nordeste. Essa semana eu estava vendo um Isso podcast do sindicato sobre isso. Me chamou bastante atenção. Isso é vergonhoso e a gente não deveria cobrar assim, apenas dos gestores, né? Daqueles que estão com mandato. Acho que a sociedade civil, né? Quem não tem mandato tem que cobrar, tem que atuar, tem que brigar por aquilo que realmente que transforma e melhora a vida das pessoas. Não adianta a gente ficar só reclamando e como cidadão a gente não fazer a nossa parte. Doutor André, dando uma pausa aqui nessa parte cardiológica, nessa parte da medicina, para uma pergunta da política. O senhor foi candidato já? Sim, fui candidato. Pretende voltar? Então, Narciso, deixa eu ver se vai dar tempo de dizer o seguinte: quando alguém é candidato, as pessoas não estão acostumadas, talvez, com um determinado estilo. Eu fui candidato, meu principal objetivo não era realmente ser eleito. Né? Isso vai, infelizmente, algumas pessoas podem não acreditar, mas assim, meu compromisso realmente é com minha consciência. Quando eu fui candidato a vereador, era sem dinheiro, com um partido muito pequeno que não tinha nem tempo de televisão. Então, mas mesmo assim, eu sou grato ao partido, ele me deu a oportunidade de gravar as minhas mensagens, de estimular sempre o exercício da cidadania, de lembrar as pessoas que se a gente tem que estar sempre preocupado com quem está ao nosso lado. Né? Eu estava ontem, né, antes de ontem, em São Paulo, e tem muito a ver com a sua pergunta. O caminho do aeroporto até a cidade, eu morei em São Paulo há mais de 30 anos. E me entristecia, né? Ver aquelas favelas, ver o número de pessoas jovens drogadas nas ruas. Como São Paulo empobreceu, e eu lembro bem uma cena, tinham 3 literalmente usando crack, um jovem tendo uma convulsão. E pensando, poxa vida, eu estou aqui no carro, no conforto do ar-condicionado, e tem gente que passa por aqui, e como se aquilo ali, né, você não tivesse nada a ver com aquela situação. Então, é isso que o ser humano precisa acreditar, né, que a gente tem que pensar no bem coletivo, senão todo mundo perde. Né? Quando você tem uma sociedade como a nossa, de tanta gente miserável, eu falo miserável em termos de coração, né? de alma, de falta de compaixão com as pessoas, e miserável em termos de dinheiro. Né? Essas pessoas, elas não vão comprar, não vão pagar a sua consulta, não vão anunciar na rádio, você vai ter a violência, o seu filho não vai poder andar de ônibus, você não vai ter uma tranquilidade, né, social. Então, enquanto a gente não tiver esse pensamento do coletivo, continuaremos a patinar. Né? É um ganho aqui, 2 recuos, enfim, e todos perdem. E essa é a realidade do mundo que a gente vive. Doutor, para encerrar, a gente vive um grande problema no Brasil, com toda essa problemática do nosso SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa proteger a sociedade para que não perca isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é subfinanciado, as consultas e exames não são pagos a contento, esse valor de pagamento não acompanha o avanço da tecnologia e das universidades saindo cada vez mais profissionais voltados para a área privada. Qual será o futuro da medicina neste sentido do serviço público, hein? Olha, então, tudo vai depender, Narciso, é isso que as pessoas precisam estar conscientes, aquilo que eu falei, na mobilização da sociedade civil. Né? Eu sempre disse, na minha vida, eu nunca quis que ninguém decidisse o meu futuro. Eu sempre quis ser parte atuante dessa discussão. É isso que a nossa população não está fazendo. Né? Eu estava comentando com você aqui, antes de começar a entrevista, de que existem bons gestores pelo Brasil inteiro. E eles sabem fazer o bem, e infelizmente, eles sabem fazer o mal, que é algo muito mais fácil. Mas enquanto a população não cobrar investimento em mudanças concretas da saúde, de educação, os gestores não vão fazer. O gestor, infelizmente, boa parte dos gestores, a conta é apenas uma conta política. Né? Se eu fizer isso, quantos votos eu vou ter? Então, a gente tem que participar. Então, esse futuro depende de nossa participação. Né? Porque, na verdade, até esse subfinanciamento do SUS, né, que está valores defasados há muito tempo, poxa vida, será que nenhum governo acordou para isso? Então, tem um porquê. Então, sempre que alguém está perdendo, outra pessoa está ganhando de alguma maneira. Tá? Então, muitos
dos exames do SUS, dos procedimentos, tem tabelas que são complementadas por governos estaduais Brasil afora. Então, é um assunto muito amplo, né, que a gente teria que discutir realmente com bastante calma. Doutor André, quero lhe agradecer pela vinda aqui nos estúdios. Já estamos com o tempo do programa encerrado, 8h01. Acho que valeu muito pelas falas, pela lição de vida, pelas dúvidas que tirou, pelas informações valiosas que trouxe aqui no nosso programa. Já estava há muito tempo para a gente fazer esse bate-papo aqui nos estúdios. Eu sou suspeito de falar do doutor André, porque se eu tenho minha preciosidade de 19 anos dentro de casa, a tenho por uma atuação profissional exemplar do doutor André. Estou falando do meu filho Arthur, de 19 anos, que é paciente do doutor André e quem nos ajudou ao longo desse tempo a cuidar da saúde cardíaca dele. Então, sou suspeito de falar. Obrigado por tudo e pela participação aqui também. Antes de começar a entrevista, eu tinha brincado até com você, dizendo, uma entrevista que eu vi, eu não sabia nem qual era o assunto, na verdade. Né? Então, você me convidou, disse ok, né, pela admiração que eu tenho por você, mas, assim, o que eu tenho para dizer foi que houve algumas surpresas, né, e realmente o coração sai, assim, feliz, né, e muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas pessoas que comentaram. É isso, é um prazer ser médico e espero continuar ainda por muitos anos. Merecido.